Governo de Alagoas volta a endurecer decreto contra o coronavírus. CPI da pandemia não quer ouvir o pastor Silas Malafaia. Por que será? Olha, o governador Renan Filho, na tarde de ontem, voltou a endurecer em matéria de decreto, em matéria de determinações, para que as pessoas possam ficar no recolhimento social a maior parte do tempo possível, por conta da reincidiva da questão do trato com a pandemia do coronavírus. O governador, a cada 15 dias, ele elaborava um decreto ou flexibilizava. Na última terça-feira, ele manteve a fase vermelha, dizendo que na próxima terça, da semana que vem, ele haveria de analisar para sentir a necessidade de alguma modificação. Mas por conta de que o coronavírus aumentou a contaminação no estado de Alagoas nos últimos dias, inclusive a maioria dos hospitais, não somente da capital, como do interior do estado, esses hospitais estão com suas UTIs quase que totalmente lotadas. O governador, na tarde de ontem, endureceu, voltou à fase mais dura, o período mais duro da fase vermelha. O governador anunciou a redução de horários de funcionamento de bares, restaurantes, etc. Uma série de modificações fazendo com que o alagoano volte ao que estava vivendo há 20 ou 30 dias atrás. Houve flexibilização, mudanças de alguns horários, mas nós, os cidadãos, muitas vezes não sabemos utilizar esse espaço, muitas vezes não sabemos utilizar essa flexibilização de uma forma que não venhamos nos contaminar. É só flexibilizar que a aglomeração começa de forma total. E aí fez com que o governador, de forma acertada, na tarde de ontem, voltasse a endurecer de novo. Vamos ter que nos recolher de novo, ter mais cuidado. Se nós não temos cuidado por questão de consciência, teremos que ter cuidados obrigados por força de um decreto. Portanto, Alagoas volta a viver no momento mais crítico em relação à contaminação com o coronavírus. E todos nós haveremos de sentir isso. A economia vai sentir, claro que vai, porque as pessoas no isolamento social maior, com certeza, é claro, vão deixar de estar participando efetivamente da vida econômica do Estado. E todos nós perdemos com isso. Um outro assunto que nos chamou a atenção é que a CPI da pandemia, os membros da CPI votaram que alguns governadores, ou mais precisamente 9 governadores do Brasil, haverão de ser convocados para seus depoimentos na CPI. Os membros da CPI, principalmente aqueles independentes, entre aspas, eles dizem que os conselheiros do presidente Jair Bolsonaro deverão ser convidados ou convocados para depor, porque talvez sejam eles que estejam aconselhando o presidente Bolsonaro a não se agradar muito do uso de máscaras, a se agradar bem de aglomeração. E alguns conselheiros do presidente já foram convocados. Vai ser marcado somente o dia em que eles irão depor. Mas foi dito na CPI pelo senador Marcos Rogério de que o pastor Silas Malafaia, todos conhecemos, é um dos conselheiros do presidente Bolsonaro. E, inclusive, o senador Marcos Rogério, que é de Rondônia, pediu para que Malafaia fosse convocado para a CPI. E os senhores senadores da CPI não concordaram, até então, com a convocação de Silas Malafaia.
E o pastor Malafaia andou dizendo aí nas redes sociais que o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, senador Omar Aziz, é um arregão. Ele arregou, ele tem medo de convocar. Por que será que os senadores têm medo de convidar ou convocar Silas Malafaia para a CPI da pandemia? Por que será? Se ele está se oferecendo, os outros estão sendo convocados e indo a pulso. Malafaia está se oferecendo e ninguém quer levar o pastor Malafaia para ser ouvido na CPI. Tem alguma coisa por trás disso. Vamos aguardar os acontecimentos. Adelson Andrade, para o portal BR 104.